Ei, pessoal, estamos na nossa última aula da quinzena e assim eu vou tentar gravar uma aula mais curta, porque pelo planejamento que nós temos hoje, vocês têm no dia 8, que é essa nossa última aula da quinzena, o Direito e Literatura, beleza? Então vamos lá. Nós vamos falar nessa aula um pouquinho sobre a Organização das Nações Unidas, sobre a ONU. A ONU foi criada na Conferência de São Francisco, em 1945, quando foi firmada a Carta das Nações Unidas, que é um tratado internacional conhecido como Carta da ONU, que é o ato constitutivo ou é o Estatuto das Nações Unidas, que iniciou suas atividades em 24 de outubro de 1945. A sede da ONU é Nova York, nos Estados Unidos, mas também tem uma sede europeia em Genebra, na Suíça, e diversas outras sedes, órgãos e representações ao redor do mundo, de acordo com a necessidade estabelecida pela própria organização. A ONU é sucessora da Liga das Nações. A Liga das Nações era uma organização internacional que foi criada entre 1919 e 1947, tinha sede em Genebra, e o objetivo era garantir a paz e a segurança internacional, mas falhou miseravelmente quando o mundo assistiu aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU é a sucessora da Liga das Nações, que foi a primeira organização internacional interestatal criada com o objetivo de assegurar a paz mundial e assegurar a integração e cooperação econômica, social e humanitária entre os seus membros. A ONU, portanto, é uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial e do interesse dos estados que venceram a Segunda Guerra Mundial em reorganizar o mundo em bases que evitassem novos conflitos armados que tanto devastaram e criaram prejuízos econômicos, prejuízos humanitários, sociais para toda a Europa e para o mundo inteiro. Quais são, pessoal, as quatro bases que nortearam a criação da Organização das Nações Unidas no pós-Segunda Guerra Mundial? Primeiro, a promoção da dignidade humana e o respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos. A dignidade humana é um principal princípio que norteia a Organização das Nações Unidas em toda a sua aplicabilidade, em todos os seus setores, econômico, cultural, social, humanitário e assim por diante. A dignidade humana, ela compõe a base da proteção internacional aos direitos humanos, aos direitos fundamentais dos indivíduos, e não só ao sistema universal dos direitos humanos, que é capitaneado pela ONU, mas também pelos sistemas regionais, como a Organização Americana de Direitos Humanos e assim por diante. Segunda base é a igualdade entre as pessoas, os povos e os estados. Essa base da ONU, ela diz pra gente que todos somos iguais, todos somos dignos de recebermos proteção em termos de direitos humanos, bem assim os nossos povos e os nossos estados que convivem em coordenação na Organização das Nações Unidas. A terceira base é a promoção do progresso econômico e social. A ONU tem agências especializadas de promoção do progresso econômico e social dos povos e dos estados que são membros. E também a proibição do uso da força nas relações internacionais, a proibição da guerra, a proibição dos conflitos armados, a não ser no interesse comum da sociedade internacional, principalmente na proteção da paz mundial, a intenção da Organização das Nações Unidas de resguardar a paz mundial. A ONU é uma organização internacional, então ela tem personalidade jurídica de direito internacional público, personalidade essa própria, que independe da vontade dos estados que constituem a Organização das Nações Unidas. Então, enquanto detentora de personalidade jurídica de direito internacional público, a ONU pode praticar todos os atos necessários ao seu funcionamento e ao atingimento de seus objetivos. E ainda tem a capacidade de celebrar tratados, prerrogativas de imunidade de jurisdição e também o exercício do direito de legação, que é o de enviar e receber agentes diplomáticos. Agora nós vamos conhecer um pouco dos objetivos e dos princípios das Nações Unidas. Vocês estão vendo a Carta das Nações Unidas de 1945, que é o acordo constitutivo
é o tratado internacional que cria essa importante organização e que dita as suas principais normas, ok? A Carta das Nações Unidas é facilmente encontrada por vocês também na internet. Quem tiver curiosidade pode ler esse importante instrumento. Então, nós estamos diante da Carta das Nações Unidas. Vocês vão ver que existe uma nota introdutória que dita um pouquinho para a gente de quando foi celebrada a Carta da ONU, de quando foi celebrada a partir da reunião de São Francisco, da Conferência de São Francisco, e fala um pouco das emendas também que ocorreram na Carta da ONU de 1945, e talvez o trecho mais bonito da Carta das Nações Unidas seja o seu preâmbulo, onde os povos das Nações Unidas resolvem invocar todas as razões de direito internacional dos direitos humanos que vão nortear essa necessidade de criação da Organização das Nações Unidas. Então vamos ler um pouquinho do preâmbulo. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, ou seja, a igualdade das nações e dos povos, eles resolvem conjugar os esforços para a consecução desses objetivos e, em vista disso, criar uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo são os propósitos e princípios da Organização das Nações Unidas, que estão elencados aqui no seu artigo 1 do capítulo 1 da Carta da ONU. Então, quais são os propósitos das Nações Unidas? Primeiro, manter a paz e a segurança internacional e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra forma qualquer de ruptura da paz e a chegar por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. O que a gente interpreta desse ponto 1 do artigo 1º? A paz vai ser buscada a todo custo, inclusive evitando-se guerras e outras formas de ruptura dessa paz, e caso ocorram rupturas dessa paz, a solução deve ser encontrada por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e de direito internacional. Então não vão ser mais toleradas pelas Nações Unidas guerras como forma de resolver conflitos entre as nações. Segundo propósito, desenvolver relações amistosas entre as nações baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Então, essas relações amistosas entre as nações que vai nortear, um dos meios que vão nortear os objetivos das Nações Unidas. Também conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário, respeitar os limites dos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Então vejam que esse propósito da ONU, esse terceiro propósito é evitar conflitos e problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, que são os problemas internacionais que podem gerar a ruptura da paz, que é protegido pelos propósitos que nós lemos anteriormente. E por último, ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. Então, esses são os propósitos das Nações Unidas. E também queria ler com vocês os princípios das Nações Unidas, que estão no artigo 2º, então no artigo 2º da Carta da ONU. A organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1º, agirão de acordo com os seguintes princípios. Então, são princípios da Organização das Nações Unidas. O princípio da igualdade soberana de todos os seus membros. Além disso, todos os seus membros, a fim de assegurarem para todos, em geral, os direitos e vantagens resultantes de sua qualidade de membros,
vão cumprir de boa fé as obrigações por eles assumidas, de acordo com a presente carta. Então, a boa fé no cumprimento das obrigações estabelecidas pela Carta da ONU também é um dos princípios invocados aqui no artigo 2º. Além disso, a resolução das controvérsias internacionais vão se dar de forma pacífica, e nós temos um capítulo aqui na nossa disciplina dedicado à solução pacífica das controvérsias internacionais, que nós ainda vamos estudar nesse semestre. Um quarto princípio: todos os membros devem evitar, em suas relações internacionais, a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Então, agir com violência é contra os princípios das Nações Unidas. Quinto princípio: os membros das Nações Unidas vão dar assistência em qualquer ação que seja necessário o auxílio das Nações Unidas para a resolução de problemas de forma preventiva ou coercitiva em outros membros da própria organização. Também a organização vai fazer com que os estados que não são membros ajam de acordo com esses princípios em tudo quanto for necessário à manutenção da paz. Então, se algum estado não faz parte da Organização das Nações Unidas, ele deve observar esses princípios, porque são princípios de direitos humanos. Ok? E por último, nenhum dispositivo da Carta da ONU vai autorizar as Nações Unidas a intervir em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado. Ou seja, a ONU não vai adentrar na jurisdição dos Estados que não são reservadas à ONU na sua atribuição de competências. Porém, esse princípio não vai prejudicar a aplicação das medidas coercitivas que a própria Carta da ONU estabelece como necessárias para a conjugação dos seus objetivos. Então esses, pessoal, são os propósitos e os princípios das Nações Unidas. Antes de nós falarmos sobre os órgãos da Organização das Nações Unidas, eu preciso falar para vocês 3 observações acerca da ONU. Primeiro, com relação à admissão dos Estados. A admissão de novos membros à Organização das Nações Unidas é efetivado por decisão da Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. Nós vamos estudar já o que faz a Assembleia Geral e o que faz o Conselho de Segurança. Podem ser membros da ONU os estados que sejam amantes da paz e que aceitam as obrigações contidas na Carta da ONU e que, a juízo da organização e, portanto, da Assembleia Geral, estejam aptos e dispostos a cumprir essas obrigações da Carta das Nações Unidas. Os membros, eles são classificados em membros originais ou membros originários que participaram da Conferência de São Francisco ou que assinaram previamente a Declaração das Nações Unidas em 1942, e os estados admitidos, que são aqueles que aderiram à Carta das Nações Unidas posteriormente. E agora com relação às emendas. A Carta da ONU, como um tratado internacional, pode ser objeto de emenda que vai entrar em vigor para todos os Estados membros das Nações Unidas quando ela for adotada, quando essa emenda for adotada pelos votos favoráveis de 2/3 dos membros da Assembleia Geral e quando for ratificada por 2/3 dos membros da ONU. E necessariamente, para que seja adotada essa emenda, devem estar incluídos entre aqueles favoráveis ao conteúdo da emenda ou favoráveis à alteração os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e a Rússia. Ok? Vamos falar um pouco então sobre os órgãos das Nações Unidas. Primeiro sobre a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão plenário da ONU que vai reunir representantes de todos os Estados-membros organizados segundo o princípio da igualdade jurídica. Ou seja, são membros da Assembleia Geral todos os Estados e os seus respectivos representantes em pé de igualdade. A Assembleia Geral não é um órgão permanente, ou seja, ela se reúne uma vez por ano em uma sessão que começa em setembro e termina em dezembro na sede das Nações Unidas. A Assembleia Geral ela pode se reunir extraordinariamente por convocação ou do secretário-geral, que é um outro órgão das Nações Unidas que nós vamos estudar, ou a pedido do Conselho de Segurança ou da maioria dos membros das Nações Unidas.
e funciona também, a Assembleia Geral, como um apoio às comissões temáticas. Agora um pouco sobre o rol de competências da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é competente para discutir qualquer tema que esteja dentro das finalidades da Carta da ONU ou que se relacione com as funções de qualquer órgão da organização. Então, como que funciona a Assembleia Geral da ONU? Ela é aberta em uma sessão solene no mês de setembro, tradicionalmente aberta pelo Estado brasileiro, com o discurso do chefe de Estado brasileiro, porque o Brasil teve, através do diplomata Oswaldo Aranha, teve um papel relevante na construção política e geográfica do Estado de Israel, que pôs fim a uma discussão e a um imbróglio político e religioso naquela região muito relevante para a Organização das Nações Unidas. Então atribuiu-se ao Brasil essa tradição de abrir a Assembleia Geral da ONU com o primeiro discurso. Em todos os anos, os últimos anos, isso tem acontecido. Ora pelo próprio chefe de Estado, ora por um de seus representantes plenipotenciários, ok? Então, os estados vão se revezando nesses discursos na Assembleia Geral, onde eles afirmam as diretrizes do Estado dentro da matriz de competências, dentro da matriz de princípios e objetivos das Nações Unidas, e ali afirmam para onde vão, o que pensam a respeito dessas grandes discussões e grandes temas relativos aos direitos humanos que são aplicáveis à ONU. Além disso, a Assembleia Geral pode fazer recomendações aos membros das Nações Unidas ou ao Conselho de Segurança da ONU a respeito de qualquer tema que eles tenham deliberado. E também podem iniciar estudos e fazer recomendações para promover a cooperação internacional em campos como política, economia, social, cultural, educacional, sanitário e favorecer o pleno gozo dos direitos humanos por todos aqueles destinatários, indivíduos, mundo afora. Também discute questões relativas às liberdades fundamentais por parte de todos os povos, indistintamente, inclusive aqueles que não são signatários da Carta das Nações Unidas, ok? E como que a Assembleia Geral se manifesta? As deliberações da Assembleia Geral se dão por meio de resolução que tem o caráter de meras recomendações. As resoluções da Assembleia Geral, que tratam de matérias consideradas importantes, necessitam do voto favorável de pelo menos 2/3 dos membros presentes e votantes para aprovar uma resolução da Assembleia Geral. E o que são essas questões importantes que exigem esse quórum de 2/3 dos membros presentes e votantes da Assembleia Geral para aprovação? São aquelas relativas à manutenção da paz, da segurança internacional, funcionamento do sistema de tutela da ONU, a eleição dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, do Conselho Econômico e Social e do Conselho de Tutela, e a admissão de novos membros à ONU e a suspensão e expulsão dos Estados-membros e discussões relativas ao orçamento da instituição. Então, a Assembleia Geral é o principal órgão que reúne todos os estados que fazem parte da Organização das Nações Unidas e ele se manifesta através de resoluções. O segundo órgão que nós vamos estudar é o Conselho de Segurança e talvez na prática seja o principal órgão de efetivação das decisões da instituição. O Conselho de Segurança é o órgão que detém a responsabilidade pela manutenção da paz e da segurança internacional. Ele é competente para determinar a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão e para proferir recomendações ou decidir medidas que podem manter ou restabelecer a paz e a segurança internacional. Além disso, o Conselho de Segurança é competente para decidir a respeito de eventuais ações que possam ameaçar ou debelar a paz, bem como articular ações que vão ser implementadas, que podem variar como meras recomendações ou como imposição da vontade do Conselho de Segurança para a interrupção completa de relações econômicas entre estados que vão ameaçar a paz, como os famosos embargos econômicos ou de fluxos de transporte ou de comunicação nas relações diplomáticas entre os estados. E também podem estabelecer ações militares voltadas ou para o restabelecimento da paz ou para impedir a eclosão de um conflito. E aí, nós vamos lembrar que são membros permanentes do Conselho de Segurança
A China, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Rússia. Outros membros são os membros não permanentes que são eleitos pela Assembleia Geral por um mandato de 2 anos, sem possibilidade de reeleição imediata para o período seguinte. Então, as resoluções do Conselho de Segurança, elas são importantes para nortear essa atuação e essa direção da paz mundial para todos os membros das Nações Unidas. As deliberações do Conselho de Segurança normalmente têm o formato de resolução que podem ou não ser vinculantes de acordo com o seu teor. Além de deliberar a respeito da manutenção da paz e de formas de promoção e de assegurar a paz entre os Estados-membros, mas também entre todo o mundo, entre todos os Estados do mundo, o Conselho de Segurança tem a atribuição de emitir recomendações à Assembleia Geral quanto à admissão de novos integrantes, bem como a indicação do secretário-geral da ONU, a suspensão e expulsão de Estados-membros da instituição. São 15 os membros do Conselho de Segurança. 5 são os membros permanentes e 10 são os membros não permanentes que são eleitos pela Assembleia Geral por um mandato de 2 anos. Os assuntos importantes deliberados pelo Conselho de Segurança têm que ser por, no mínimo, 9 votos favoráveis. E entre esses 9 votos favoráveis tem que estar necessariamente os 5 votos dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Se um desses não vota favorável àquele ato que se discute no Conselho de Segurança, ele exerce o seu direito de veto. Então, um dos 5 membros permanentes, ou qualquer dos 5 membros permanentes, pode vetar qualquer deliberação do Conselho de Segurança da ONU. Então, dentre os 9 votos favoráveis para se chegar a uma maioria a respeito de um determinado assunto, como embargos militares que o Conselho de Segurança pode promover, deve estar configurada a maioria desses 9 votos. Entre esses 9 votos tem que estar os 5 votos dos membros efetivos do Conselho de Segurança, dos membros permanentes. Se um desses membros permanentes não tiver dentro desse rol de votos favoráveis, aquela iniciativa foi vetada. Um exemplo foi quando os Estados Unidos declarou guerra ao Afeganistão e ao Iraque, onde eles buscaram o apoio do Conselho de Segurança da ONU, e esse apoio foi negado porque nações amigas desses estados, como a Rússia naquele momento, vetaram essa intenção dos Estados Unidos de obter do Conselho de Segurança o apoio para a intervenção militar nesses estados. Ok? Então nós falamos da Assembleia Geral, falamos do Conselho de Segurança e, por último e brevemente, sobre a Secretaria-Geral da ONU. A Secretaria-Geral da ONU é o principal órgão administrativo da instituição e é chefiado pelo secretário-geral. Ele é o mais alto funcionário da ONU e o principal representante da organização perante a sociedade internacional. Ele é eleito pela Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança, para um mandato de 5 anos e é permitida uma única recondução para um período subsequente de 5 anos. É o secretário-geral que cuida da administração no dia a dia da Organização das Nações Unidas. Portanto, a Secretaria-Geral é um dos órgãos permanentes da Organização das Nações Unidas, assim como o Conselho de Segurança. Atualmente, a ONU é chefiada, a Secretaria-Geral da ONU é ocupada pelo Antônio Guterres, que é um europeu que agora está ocupando a chefia da Secretaria-Geral da ONU. Ok? Espero que vocês tenham gostado também dessa aula e nós nos vemos na semana seguinte. Um abraço.